Quando você tira o seu tempo de adoração do Eterno para uma terceira pessoa, ou enfim, você está tirando o tempo dele. E ele não divide a glória dele com ninguém. Então isso é uma coisa que ele abomina, e por conta disso a ira dele vai cair, está caindo sobre essa terra, e começou a cair, mas vem muita coisa por aí. Quem não tiver firmado, infelizmente vai se apavorar e não vai suportar, certo? Então, em relação à questão da parte que o anjo falou em relação à santa escura, escutem bem. Vou falar de uma forma mais simples possível para vocês entenderem. Na época do Éden, no início, né, que era a realidade espiritual, que depois houve a queda e os Adão e Eva foram revestidos de peles, que se faz referência ao nosso corpo físico, e essa realidade aqui é 3D, que a gente vive, né, terceira dimensão. E quando eles caíram, aliás, no Éden, a Eva foi tentada, foi seduzida, né? Vocês sabem por quem? Pela serpente. A serpente não é simplesmente um animal que rasteja, né? É algo muito mais profundo, e foi usado dessa forma por conta da característica da serpente, que é de seduzir, a questão do veneno, a questão, enfim. Então, ela foi seduzida pela serpente e praticou a fornicação. O que é a fornicação? É o adultério, certo? Ela tinha o seu companheiro, que era Adão, mas deu ouvido à serpente, e através dessa sedução, dessa fornicação, a Eva teve 2 filhos, um relativo à semente da serpente, que foi Caim, e Abel, que foi relativo à semente de Adão, certo? Eram gêmeos, e se vocês quiserem mais informações a respeito disso, só vocês prestarem atenção na parábola do joio e do trigo, que fala exatamente sobre isso. Então, existem 2 sementes, e por conta da fornicação, desse adultério, vamos dizer assim, da desobediência, né, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e vieram para essa realidade. Então, a serpente era Satanás. Satanás é espírito, certo? Então, assim, quando ele disse assim, o espírito que está na santa escura, que qual é a santa escura? Se vocês não precisam nem pensar muito. De todas as imagens relacionadas a Nossa Senhora, a única escura é a Aparecida. A Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Que infelizmente existe toda uma adoração em cima dessa entidade, dessa imagem, dessa questão espiritual, né? Padroeira quer dizer que é como se existisse, que se fosse sido feito uma entrega do Brasil para ela, entre aspas, tomar conta, cuidar, abençoar, mas não é nada disso, é uma coisa muito pior. Então, essa é a santa escura a que ele estava se referindo. Ele falou santa escura para que eu conseguisse entender a mensagem, certo? Então, o espírito que está naquela santa escura é o mesmo espírito que esteve em Eva. Conseguiram entender? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, assim, é algo muito sério. É algo muito sério, diz respeito à adoração central do Brasil a essa entidade, que é quem? Nada mais, nada menos do que a serpente do Éden. Quem é a serpente do Éden? Né? Então, o Brasil está vivendo, sempre viveu desde o começo, essa adoração, e a idolatria, por conta disso, essa idolatria do Brasil, a ira do Eterno vai cair aqui com bastante força, porque as pessoas retiraram a atenção, a adoração a ele, para dividir
com essa entidade que as pessoas imaginam que é a mãe do Salvador, mas não é. Não é porque não existe porta de volta, só existe porta de ida. Então não existe contato entre o mundo espiritual e esse mundo, a não ser através do Eterno, do Salvador, dos seus anjos e dos demônios que estão aqui, mas que habitam no mundo espiritual até o presente momento, porque eles vão adentrar a realidade física através das pessoas, como eu falei, a questão dos objetos voadores. Então, assim, a situação do Brasil é muito complicada. Essa adoração é o que justamente está trazendo a ira do Eterno para cá, porque é algo muito forte, que está enraizado. As pessoas, se você hoje chegou a um ponto que se você hoje falar mal, eu não sei se alguém, muita gente faz, né? Porque, inclusive os ateus que não creem, mas falar de qualquer forma, ou enfim, desprezar a figura do Criador, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, as pessoas não se abalam, mas se você questionar a possibilidade dessa imagem, dessa santa, vamos dizer assim, não ser o que as pessoas estão pensando, você perde a amizade, você é amaldiçoado, você tudo acontece com você. As pessoas elas criam a ira como se você estivesse defendendo a própria mãe ou o próprio pai. Isso não é normal, né? As pessoas desconhecem até o seu próprio sangue, até os seus parentes, quando você tenta falar algo a respeito dessa imagem. Então, assim, é algo que está enraizado. Lembrem que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E as pessoas, o tesouro, o coração das pessoas, dos brasileiros, grande parte, né, os católicos que eu falo, está nessa adoração. Essa entidade, que em cada lugar ela tem um nome, é isso que é mais interessante, porque você vê a questão de Ísis, ela era adorada, é adorada desde o princípio, e em cada região, em cada era, ela recebeu um nome diferente. Ela já foi Artemis, ela já foi Ista, e inclusive a questão da Páscoa, né, que diz referência a isso, a deusa da fecundidade, por isso os ovos, por isso o coelho, que é um símbolo de fecundidade, né. Ista já foi, enfim, vários nomes. E ela é atribuído a ela, nas escrituras está muito bem claro, o título de Rainha dos Céus, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, só mudou os nomes, porque a simbologia, toda a simbologia da Igreja Católica diz respeito à questão do Egito, o Egito Antigo. Se você for buscar, você vai ver, olhar os símbolos, prestar atenção, você vai ver. Se você dá uma olhada nos símbolos do Egito Antigo, todos eles estão presentes na religião católica. E o círculo de Ísis, o triângulo, que é um obelisco, que diz respeito ao falo de Osíris, e no meio a imagem do vírus, que é como o desenho de um sol, que é o próprio Horus. Então, nada mais, nada menos do que o retorno, né, dessa entidade, dessa adoração a Horus, que é Satanás, que é a serpente que esteve no Éden. Entendeu? A conexão. Então é isso, minha gente. É complicado, é muito complicado. Nós estamos passando por um período muito decisivo da nossa história, né? Da história do planeta, não, da história da Terra, desse mundo, como conhecemos. E tudo vai estar acontecendo muito rápido, porque os planos de Satanás precisam ser concretizados com a máxima urgência, porque ele tem os dias contados, embora ele tenha poder, mas muito acima dele está o poder do Eterno, e ele sabe disso. Então ele está correndo contra o tempo para que consiga realizar o seu plano e levar o maior número de almas possíveis com ele para o Sheol, que é o inferno, né? Então, eu sugiro a vocês que busquem mais, que se arrependam, porque nós estamos vivendo aquele mesmo tempo em que João Batista pregava o arrependimento, porque ele dizia que o reino dos céus está próximo, e é verdade. Né? Vou gravar outros vídeos
relacionados a todas as revelações que o Eterno me dá, que são muito importantes, vocês precisam saber, porque esse tipo de coisa eu não receberia se não fosse para passar, né? Não teria lógica eu receber isso só para mim, não faz sentido. Então, vocês prestem atenção em relação a essa vacina, vamos dizer assim, essa marca que vem aí, com a desculpa de ser para prevenir contra esse vírus, mas não é isso. Não é isso, viu? Vocês têm que ficar bem atentos, porque isso diz respeito à adoração, tirar de vocês a possibilidade da salvação, né? E o mundo espiritual é real, não é brincadeira. As coisas antes de acontecerem aqui, acontecem lá em cima, certo? E aqui é a sombra do que a gente vê. Então, vocês têm que prestar atenção, buscar o conhecimento, se aproximar mais do Eterno, para que vocês recebam do seu Espírito, se arrepender primeiramente, e para que a partir daí vocês recebam a sua proteção, porque quando todas as coisas começarem a acontecer, vocês estarão protegidos e serão cuidados e protegidos para que não sucumbam e para que não a ira dele não caia sobre vocês, tá certo? É isso que eu queria passar, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês coloquem aí abaixo no vídeo, que eu tento responder da maneira que eu conseguir, certo? E é isso. Espero que vocês reflitam e busquem, tá bom? Busquem, porque vocês não vão se arrepender. Espero que vocês fiquem na paz do Eterno, que estejam protegidos debaixo da sua glória e que a gente possa cada vez mais entender que todas as coisas que estão acontecendo são proféticas e vão acontecer. A gente não pode mudar isso. A gente pode conseguir estar num melhor lugar, que é na condição de filhos do Eterno, porque aí nós seremos protegidos. Tá bom, minha gente? Então eu fico por aqui e vou gravar outros vídeos na sequência para que vocês entendam melhor a respeito das minhas revelações. Tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem com o Eterno e até a próxima.